Silver então se prepara para utilizar uma poderosa magia antiga. O nível de poder dos dois é tão alto que o Imperador Yohannes ordena que suas tropas recuem imediatamente. Silver e Elna lançam seus ataques. Elna utiliza Aurora contra Sam, enquanto Silver emprega sua magia antiga contra Din e os monstros restantes. Arnold, o sétimo príncipe do Império de Ardrazia, vive uma vida dupla. Para a família real, ele parece apenas um príncipe discreto, sem ambição e sem grande destaque político. Na verdade, passa boa parte do tempo longe da corte, disfarçado como Silver, um dos 5 aventureiros de classe SS do Império. Como Silver, Arnold domina a magia ancestral, um poder forte, mas proibido para membros da realeza. Por isso, mantém sua identidade em segredo. A história começa quando Arnold é chamado de volta pelo mordomo Sebastian, que informa a morte do general Dominique. Dominique era um aliado importante de Leonard, o 8º príncipe e irmão mais novo de Arnold. A morte chama atenção porque parece ligada à disputa pelo trono. Ainda poucas informações, mas o caso não está sendo investigado com seriedade, o que faz Sebastian e Arnold suspeitarem que alguém poderoso pode ter organizado tudo. Antes de retornar à capital, Arnold termina uma missão como aventureiro. Derrota a criatura rapidamente e leva seu chifre à guilda como prova. Os aventureiros presentes ficam impressionados, mas a recepcionista não se surpreende, pois Silver já é famoso por sua força. Depois de comprar bebidas para todos e garantir prioridade em futuras missões difíceis, Arnold abandona o disfarce e volta à capital por meio de um portal. Ao chegar, Arnold se encontra com Leonard, que confirma a morte de Dominique e se culpa pelo ocorrido, já que o general morreu por apoiá-lo. Leonard ainda tenta evitar a disputa pelo trono, pois não quer enfrentar a própria família. Arnold, porém, é direto. Se Leonard continuar neutro, os outros candidatos irão destruir sua facção aos poucos, colocando em risco seus aliados, Arnold e até a mãe deles. Diante disso, Leonard finalmente decide entrar oficialmente na batalha pela sucessão imperial. Arnold promete ajudá-lo em todos os passos e afirma que a prioridade será formar uma força capaz de impedir novas ameaças. Leonard acredita que Arnold seria um candidato melhor ao trono, por ser mais inteligente e capaz. Mas Arnold rejeita essa ideia, pois seu verdadeiro desejo é viver uma vida tranquila e se casar um dia. Para isso, ele precisa que Leonard se torne imperador no lugar dele. Mais tarde, Sebastian pergunta por que Arnold não revela a Leonard que ele é Silver. Arnold explica que isso seria arriscado, porque sua identidade de aventureiro depende da magia ancestral, proibida na família real. Se a verdade viesse à tona, poderia prejudicar a facção de Leonard. Ainda assim, Sebastian lembra que Silver é uma das pessoas mais poderosas do Império e que sua presença seria uma vantagem. Arnold concorda, mas prefere manter esse trunfo escondido como último recurso. Além disso, gosta de ser subestimado, pois considera mais fácil vencer inimigos que o enxergam como um príncipe inútil. Para fortalecer Leonard, Arnold procura uma família nobre que ainda não tenha escolhido lado na disputa. Sebastian informa que resta apenas a família Kleinert, uma casa importante que não se envolveu na sucessão porque seu território sofre com uma invasão de bestas mágicas. Arnold vê uma oportunidade. Silver poderia resolver o problema dizendo que foi enviado por Leonard, fazendo os Kleinert ficarem em dívida com ele. Sebastian alerta que o plano pode causar desconfiança, pois os Kleinert podem temer que Leonard tenha poder para mobilizar um aventureiro de classe SS. Arnold acha isso útil. Se os inimigos acreditarem que Leonard tem o apoio de Silver, pensarão 2 vezes antes de atacar. O único risco é alguém descobrir que Arnold e Silver são a mesma pessoa. Arnold vai até a mansão do Duque de Kleinert vestido como Silver. Porém, no portão, é barrado por um guarda arrogante, que não acredita em sua identidade e se recusa a verificar seu cartão da guilda. Mesmo dizendo que veio por ordem do príncipe Leonard, Silver é mandado embora. Antes de sair, Arnold vê Fine, a filha do Duque, observando pela janela. Ela é muito bonita, e isso o deixa abalado por um instante. Para evitar complicações, ele recua e retorna ao castelo. Ao voltar, Arnold muda a estratégia. Em vez de insistir como Silver, irá até os Kleinert como príncipe. Como Silver foi desrespeitado quando tentava ajudar, Arnold agora tem uma vantagem política para pressionar o Duque. Para não revelar que pode se teleportar, ele viaja durante 5 dias até o domínio da família. Ao encontrar o Duque, Arnold afirma que veio cobrar uma compensação. Ele acusa a família de ter humilhado Silver, enviado por Leonard para ajudar contra a invasão de monstros. O Duque fica em pânico ao ouvir o nome Silver, pois conhece sua fama, mas diz que não sabia de nada. Arnold o pressiona, enquanto Sebastian finge agir de maneira mais equilibrada, sugerindo que talvez o Duque precise investigar o ocorrido.
O Duque sai para descobrir a verdade, e Arnold percebe que tudo está acontecendo como planejou. Pouco depois, o Duque descobre que seu próprio filho estava no portão no dia da visita de Silver. O rapaz havia sido colocado ali como exercício de responsabilidade, mas mandou Silver embora sem confirmar sua identidade, achando que ele era um impostor. O Duque leva o filho até Arnold para se desculpar. A situação se torna séria porque Arnold dá a entender que Silver talvez não queira mais ajudar Leonard depois de tamanha ofensa. Desesperado, o Duque oferece a própria vida como compensação, mas Arnold recusa, dizendo que isso não traria benefício algum. Finn então entra na sala e também assume culpa, pois viu Silver naquele dia e não fez nada para impedir a confusão. Ela chega a se oferecer como pedido de desculpas. O Duque e o filho imploram para que Arnold deixe Finn fora disso e os puna no lugar dela. Sebastian sugere que Arnold seja mais misericordioso, já que o arrependimento da família parece sincero. Arnold finge refletir e propõe que encontrem Silver. Para sustentar a mentira, ele cria uma ilusão mágica de Silver, enquanto permanece ao lado de Finn como Arnold. Assim, ela acredita estar diante de duas pessoas diferentes. A ilusão de Silver age com frieza, dizendo que só veio ajudar porque Leonard pediu, mas que foi desrespeitado. Ele afirma que salvará o território se o Duque jurar lealdade a Leonard na disputa pelo trono, mas exige um contrato formal antes de agir. Arnold, interpretando alguém preocupado com o povo, abaixa a cabeça e implora para que Silver salve o território antes da assinatura, pois mais vidas poderiam ser perdidas se esperassem. A cena emociona Finn, que passa a ver Arnold como uma pessoa generosa. Por insistência dele, Silver aceita eliminar os monstros primeiro, mas deixa claro que espera que Finn convença sua família a apoiar Leonard. Depois disso, Arnold segue para a área mais afetada pela infestação de slimes. O perigo não está em cada slime isolado, mas na enorme quantidade deles e na presença de um slime-mãe, responsável por produzir muitos outros. Um grupo de aventureiros, formado por 2 Rank A e 4 Rank B, já tentava conter a ameaça, mas não tinha força suficiente para destruir a criatura principal. Silver pede para assumir a missão, e o líder aceita ao reconhecê-lo como aventureiro de classe SS. Antes de atacar, Silver consola o líder do grupo, dizendo que a presença deles não foi inútil, pois impediram que a infestação se espalhasse ainda mais. Em seguida, usa magia ancestral para lançar um feitiço devastador que destrói tudo na direção do Slime-mãe, eliminando a origem do problema de uma só vez. Como não se importa com fama, permite que o grupo de aventureiros fique com crédito pela vitória. Após resolver a crise, Arnold se teleporta de volta ao quarto e tira a máscara de Silver para descansar. Porém, sem que ele saiba, Finn tinha ido procurá-lo e vê o momento em que ele remove o disfarce. Após salvar o território dos Kleinert como Silver, Arnold retorna ao quarto e encontra Finn, que havia entrado para deixar lanches. Sem saber que ela estava ali, ele se teletransporta diante dela e acaba revelando que o príncipe considerado inútil e o famoso aventureiro de Rank SS são, na verdade, a mesma pessoa. Arnold percebe o erro de deixar a porta destrancada e teme que seu disfarce seja descoberto. Finn promete guardar o segredo, mas Arnold desconfia de sua discrição, principalmente porque ela fala sobre o assunto em voz alta. Felizmente, o quarto está protegido por feitiços de isolamento acústico. O que o surpreende é a tranquilidade dela. Finn afirma que confia completamente nele, pois foi Arnold, agindo como Silver, quem salvou sua família e todo o território. Para ela, mesmo que ele esteja escondendo sua força e fingindo ser um príncipe incapaz, suas ações provam que é uma pessoa honrada, disposta a se sacrificar para proteger Leonard. Tocada por essa confiança, Arnold decide deixá-la ir, mas exige que jure nunca revelar sua identidade. Enquanto isso, os aventureiros de Rank A que ajudaram a eliminar os slimes restantes retornam da missão. O Duque Kleinert tenta recompensá-los com um pagamento extra, mas eles recusam, reconhecendo que não foram os verdadeiros responsáveis por resolver a ameaça. Depois disso, o Duque agradece diretamente a Arnold por ter salvado seu domínio e reafirma a promessa de apoiar Leonard na disputa pelo trono. Esse apoio transforma a facção de Leonard em uma quarta força na sucessão imperial. O Duque também informa que Finn pediu para acompanhar Arnold até a capital como representante oficial da família Kleinert. Arnold tenta recusar, pois acredita que a presença dela pode complicar seus planos secretos, mas o Duque permite que a filha faça sua própria escolha. Durante a viagem, Arnold alerta que disputas de sucessão costumam terminar em violência e que participar poderá colocar Finn em perigo. Finn responde que conhece os riscos e deseja ajudá-lo para retribuir o que ele fez por sua família. Além disso, sua proximidade permitirá que Arnold vigie melhor o segredo que ela agora conhece. 5 dias depois, os dois chegam ao castelo.
Arnold relata a Leonard tudo o que aconteceu, mas continua sustentando a mentira de que Silver é outra pessoa. Ele até questiona as intenções do aventureiro, pois não quer que Leo se torne dependente de um poder que acredita estar fora de seu controle. Leonard, no entanto, considera Silver uma boa pessoa por ter salvado os Kleinert e fica impressionado por Arnold possuir contato com alguém tão poderoso. Finny é então apresentada como representante da família Kleinert. Arnold explica que pretende utilizar sua beleza, reputação e capacidade de comunicação nas negociações com possíveis aliados. Sua presença no castelo também provará publicamente que uma família importante apoia Leonard. Mesmo sem participar de batalhas, Finny poderá fortalecer a imagem política da facção e abrir portas que Arnold e Leo não conseguiriam abrir sozinhos. Ao discutir a situação política, Finny pede que expliquem quem são os principais adversários de Leonard. O primeiro é Eric Rex, o segundo príncipe, conhecido por sua inteligência e por controlar grande parte da burocracia imperial. O segundo é Gordon Rex, o terceiro príncipe, que possui forte influência sobre o exército e representa a maior força militar da disputa. A terceira é Zandra Rex, uma princesa extremamente talentosa em magia e respeitada por magos de todo o império. Os três já eram influentes antes da crise e passaram os últimos anos ampliando seu poder em busca do trono. A disputa começou 3 anos antes, após a morte de Wilhelm, o irmão mais velho, em batalha. Caso ele tivesse sobrevivido, provavelmente teria herdado o trono e evitado todo o conflito. Com sua ausência, os demais irmãos passaram a competir pelo poder, enquanto Leonard se tornou um candidato fraco e cercado de inimigos. Para Arnold, fazer Leo vencer não é apenas uma questão de ambição, é a única maneira de garantir a sobrevivência dos dois dentro da família imperial. A dificuldade da missão fica ainda mais evidente quando Marie entrega as respostas dos nobres procurados por Leonard. Quase todos recusaram suas propostas e decidiram apoiar Eric, Gordon ou Zandra. O principal motivo é financeiro, pois os três rivais possuem recursos muito superiores e conseguem oferecer recompensas e vantagens que Leo não pode igualar. Arnold percebe que, mesmo com o apoio dos Kleinert, sua facção continua muito atrás das outras e precisará trabalhar rapidamente para conquistar novos aliados. 2 dias depois, Finny pede que Arnold a acompanhe em um passeio pela capital. Ele inicialmente recusa, temendo que sua presença atraia atenção e acreditando que ela deveria estar ocupada com compromissos políticos. Finny explica que ainda não recebeu convites e sugere usar um disfarce. Durante o passeio, Finny demonstra curiosidade sobre tudo o que encontra, fazendo perguntas sobre lojas, construções e costumes da capital. Arnold apresenta alguns pontos da cidade e, durante o almoço, brinca dizendo que o queijo do sanduíche foi feito com leite de minotauro, antes de revelar que era apenas queijo de cabra. O passeio permite que os dois se aproximem e mostra um lado mais descontraído de Arnold, normalmente escondido por trás de seus planos e de sua falsa imagem de príncipe incompetente. Após um pequeno acidente durante o passeio, Arnold leva Finny até seu alfaiate para conseguir uma roupa nova. Como ela não sabe o que escolher, pede que ele decida, e Arnold escolhe um vestido branco. O alfaiate percebe a maneira como ele reage ao vê-la e brinca, dizendo que os dois parecem estar em um encontro. Ambos negam, constrangidos, mas a situação deixa evidente que existe uma aproximação crescente entre eles, mesmo que Arnold ainda não reconheça isso abertamente. O momento tranquilo termina quando Finny entra em uma loja e Arnold fica esperando do lado de fora. Um grupo de nobres da família Oswort se aproxima, liderado por Guido. Por acreditar que Arnold é um príncipe inútil, sem força ou apoio político, Guido começa a provocá-lo publicamente. Arnold poderia derrotá-lo facilmente, mas prefere suportar as ofensas para proteger sua identidade secreta e permitir que o comportamento do nobre prejudique sozinho a reputação da própria família. Finny presencia a cena e decide intervir. Ela revela publicamente que é filha do Duque Kleinert e repreende Guido por desrespeitar um membro da família imperial apenas por acreditar que ele não possui aliados. Diante da possibilidade de sofrer consequências políticas, Guido se desculpa e foge. Embora reconheça que Finny agiu para protegê-lo, Arnold explica que sua intervenção trouxe problemas. Se ela não tivesse aparecido, Guido teria se desmoralizado sozinho. Agora, além de poder guardar rancor contra ela, outras pessoas começarão a observar Arnold com mais atenção por saberem que ele possui ligação direta com a famosa representante dos Kleinert. Finny admite que agiu sem pensar nas consequências e pede desculpas. Arnold a perdoa, pois entende que ela apenas tentou defendê-lo. Ele também lamenta que o incidente tenha estragado um dia que estava sendo agradável. Poucos dias depois, Arnold e Leonard recebem uma convocação para comparecer ao Palácio Imperial juntamente com os outros membros da família real. O imperador pretende fazer um anúncio importante.
Gordon demonstra entusiasmo com a possibilidade de guerra, e declara que teria orgulho de lutar e morrer pelo Império. Chandra critica sua obsessão por batalhas, mas a discussão termina quando o imperador anuncia o retorno do Festival de Caça dos Cavaleiros, uma tradição imperial. Durante o festival, os membros da família imperial deverão competir entre si. O objetivo é capturar ou derrotar o maior e mais raro monstro encontrado na área de caça. Eric reconhece o evento e explica suas regras. O chanceler France confirma que o festival já foi uma das grandes tradições do Império, mas deixou de ser realizado ao longo dos anos. Ele também informa que a Guilda dos Aventureiros apoiará a competição, evitando conflitos relacionados à caça dos monstros. Gordon pergunta qual será a recompensa e sugere que o vencedor seja nomeado príncipe herdeiro. O imperador rejeita a ideia, mas anuncia que o campeão receberá o cargo de embaixador extraordinário. A função possui prestígio político e permitirá ao vencedor representar o Império nas relações com outras nações. Depois da reunião, Leonard afirma que Arnold seria adequado para o cargo. Arnold discorda, pois não se considera capaz de manter relações diplomáticas, considerando Leonard uma escolha melhor. Leonard não gosta da ideia de disputar contra seus irmãos, mas compreende que a vitória poderá ser decisiva para seus planos. Por isso, decide participar e pede o apoio de Arnold e Fine. Em casa, Arnold explica a situação para Fine e Sebastian. Todos entendem que o festival representa uma oportunidade para Leonard, mas também pode se tornar uma ameaça. Caso Eric, Chandra ou outro rival conquiste o título, essa pessoa ganhará influência para prejudicar Leonard e afastá-lo da disputa pelo trono. Enquanto procuram uma estratégia, Fine sugere que o próprio Arnold vença a competição. Arnold e Sebastian rejeitam inicialmente a proposta, porque Arnold mantém há anos a imagem de um príncipe fraco, inútil e sem ambição. Demonstrar capacidades extraordinárias de repente levantaria suspeitas e poderia revelar que ele esconde sua verdadeira força. Arnold admite que vencer seria o plano com maior possibilidade de sucesso, mas teme perder o principal trunfo que protege Leonard. O grupo considera a possibilidade de outros competidores atraírem monstros raros para a área de caça antes do festival. Arnold pensa em agir disfarçado de Silver e conduzir criaturas para a região leste, aumentando suas chances de vitória. Fine se opõe porque isso colocaria habitantes inocentes em perigo, e Arnold abandona a ideia. Ao elogiar Fine por sempre escolher o caminho correto, mesmo quando uma ação errada poderia beneficiá-la, ele é mal interpretado. Fine acredita que Arnold está confessando seus sentimentos e sai feliz para buscar mais chá. Após a saída dela, Sebastian informa que a Guilda dos Aventureiros tenta entrar em contato com Silver. No dia seguinte, Arnold assume sua identidade secreta e vai até a guilda. A recepcionista explica que foi aberta uma missão de Rank A para eliminar um Cerberus mutante. Vários grupos de aventureiros de Rank A já foram derrotados, e Silver é o único aventureiro de Rank S disponível. Silver segue até o local e tenta encerrar o combate com uma poderosa explosão de energia. O monstro sobrevive, mostrando uma resistência maior do que a esperada. Silver então deixa de se conter, salta e utiliza a ascensão de energia, derrotando o Cerberus mutante com um único golpe. Depois da luta, aproxima-se para recolher o núcleo da criatura. Nesse momento, Elna, comandante do 3º Regimento, chega a cavalo e pergunta se Silver foi responsável pela derrota do monstro. Ele confirma de maneira sarcástica e insinua que ela deveria perceber o que aconteceu. Ofendida, Elna procura uma forma de acusá-lo de desrespeitar sua família nobre. Silver responde que ela é quem está desrespeitando a Guilda dos Aventureiros, pois pretendia interferir em uma missão aceita primeiro pela guilda. O vice-comandante de Elna reconhece que Silver está correto e aconselha a comandante a recuar. Caso o 3º Regimento interferisse oficialmente, os cavaleiros seriam considerados responsáveis por violar a autoridade da guilda. Antes de partir para a capital, Elna demonstra ter criado um ressentimento pessoal contra Silver. Depois que ela vai embora, Arnold admite que provocá-la foi satisfatório, embora perceba que criar uma inimiga tão influente pode causar problemas. Alguns dias depois, Arnold e Sebastian aguardam a chegada do reforço enviado para ajudá-los no festival de caça. Arnold espera que a pessoa escolhida não seja Elna, mas Sebastian lembra que ela é uma das cavaleiras mais talentosas do reino. Arnold reconhece a capacidade dela, porém não gosta de sua presença porque Elna costumava atormentá-lo durante a infância. Pouco depois, Elna aparece no escritório de Arnold e informa que o 3º Regimento foi escolhido para apoiá-lo na competição. Arnold recusa imediatamente, mas ela afirma que não irá embora. Elna pretende fazê-lo vencer e provar que todos estão errados ao tratá-lo como um príncipe medíocre e incapaz. A intenção de Elna entra em conflito direto com os planos de Arnold.
Ele precisa permanecer longe das atenções e continuar sendo considerado fraco, pois essa imagem permite que trabalhe secretamente a favor de Leonard. Caso obtenha uma vitória impressionante e passe a receber reconhecimento, seus irmãos e adversários poderão começar a investigá-lo. Sem considerar as reclamações de Arnold, Elna inicia seu treinamento. Ela o leva para fora da mansão e o submete a exercícios físicos intensos, sem permitir descanso. Na manhã seguinte, Arnold está com o corpo dolorido e recebe uma massagem de Fine. Ela se surpreende com o estado dele, pois sabe que Arnold é Silver e imaginava que um aventureiro de rank S suportaria facilmente o treinamento. Sebastian explica que a força de Arnold não está em sua capacidade física. Seu corpo é mais fraco do que o de uma pessoa comum, e quase todo o seu poder vem do domínio da magia antiga. Sem utilizar magia, ele não possui grande resistência. Isso esclarece por que o treinamento de Elna causa tanto sofrimento, apesar de Arnold ser capaz de derrotar monstros poderosos como Silver. Ao refletir sobre a situação, Arnold percebe uma vantagem inesperada. Elna é considerada a cavaleira mais forte do reino. Se ele vencer o festival depois de ser treinado por ela, todos poderão atribuir seu desempenho aos métodos da comandante. Dessa forma, Arnold terá uma justificativa pública para demonstrar mais força durante a competição sem revelar que é Silver ou que domina a magia antiga. Fine compreende a estratégia. Com Elna recebendo o crédito, Arnold poderá lutar com maior liberdade e aumentar as chances de conquistar o primeiro lugar. A vitória impediria que Eric, Chandra ou outro rival obtivesse o título de embaixador extraordinário e ganhasse vantagem contra Leonard. Mesmo diante dessa possibilidade, Arnold continua afirmando que Leonard seria mais adequado para o cargo. Sebastian observa que essa não é a única razão de sua resistência. Além de querer proteger o futuro de Leonard, Arnold também deseja evitar as obrigações políticas e diplomáticas ligadas ao título. Mais tarde, Elna retorna com medicamento para tratar as dores e os ferimentos de Arnold. Ele explica que Fine já cuidou dele. As duas mulheres se encontram pela primeira vez, apresentam-se e trocam cumprimentos. A conversa termina rapidamente quando Elna leva Arnold para outra sessão de treinamento, ainda mais intensa. Depois dos exercícios, Arnold volta para a mansão quase sem forças. Em vez de seguir para o quarto, ele utiliza magia antiga para abrir uma passagem escondida. O caminho secreto leva a uma biblioteca subterrânea localizada abaixo da propriedade. Lá, encontra seu avô, que continua dedicado ao estudo da magia antiga. Durante pesquisas sobre magia antiga, o velho foi dominado por um demônio poderoso, perdeu o controle do corpo e acabou aprisionado naquela forma. Mesmo assim, continuou estudando. O demônio também conseguia usar magia antiga, e a família real considerou esse poder perigoso demais. Seu uso foi proibido, e Arnold precisa esconder que o conhece. O avô afirma que o aprisionamento lhe permitiu aprofundar os estudos como não poderia em liberdade. A conversa passa para a sucessão imperial. Arnold pergunta sobre as chances de Leonard herdar o trono e busca orientações para ajudá-lo na disputa. Seu avô responde que o trono acabará nas mãos de quem possuir capacidade para governar, mas alerta que Leonard corre perigo. Os próprios irmãos podem tentar eliminá-lo caso acreditem que sua morte aumentaria as chances deles. O avô relaciona esse risco ao destino de Wilhelm, irmão mais velho de Arnold e antigo candidato ao trono. Arnold afirma que Wilhelm morreu em combate, mas o velho considera essa explicação suspeita. Por ocupar uma posição importante na sucessão, Wilhelm dificilmente teria sido enviado para uma situação em que pudesse morrer facilmente. O modo como o caso foi encoberto faz o avô acreditar que alguém muito influente esteve envolvido, talvez o próprio imperador. Arnold pergunta se existe magia capaz de controlar monstros. Ele percebeu que essas criaturas estão surgindo perto da capital em quantidade e frequência anormais e suspeita que alguém as esteja atraindo. O avô confirma que certos feitiços controlam alguns monstros, mas nenhuma magia conhecida comandaria tantos monstros ao mesmo tempo. Em seguida, ele apresenta um dispositivo chamado Amin. Ao ser soprado, o objeto emite ondas sonoras que influenciam monstros próximos e podem colocá-los sob o controle do usuário. Arnold conclui que alguém pode estar usando um Amin para conduzir as criaturas até a capital. Para interromper o efeito, seria necessário destruir o dispositivo, pois ele continuaria atraindo os monstros enquanto permanecesse intacto. A descoberta envolve o Festival Noturno da Caçada, prestes a acontecer. A competição tem peso político porque o vencedor receberá o título de embaixador extraordinário. Arnold sabe que ele e Leonard precisam vencer para fortalecer a posição do irmão na sucessão. Ao mesmo tempo, precisa descobrir quem controla os monstros e impedir que o festival seja usado para provocar um desastre.
Arnold e o avô observam que os monstros começaram a aparecer antes de o festival ser anunciado. Ao deixar o avô, Arnold percebe que está sendo seguido. Ele para e manda o perseguidor aparecer. Um mercenário sai das sombras com uma faca e revela que foi contratado para impedir Arnold de participar do festival. O homem acredita que a missão será simples porque Arnold é conhecido como um príncipe incapaz, sem talento ou poder relevantes. Quando o mercenário tenta agir, Arnold cria uma barreira mágica e o prende. A demonstração revela que sua verdadeira capacidade é muito maior do que sua imagem pública. O agressor chama outros companheiros, mas Sebastian informa que já derrotou o restante do grupo. Arnold usa um feitiço de tortura mental para obrigar o homem a revelar quem ordenou o ataque. O mercenário afirma ter sido contratado por Sandra. Em seguida, Arnold trata Sandra como responsável pela tentativa de afastá-lo do festival. A ação confirma que ela representa uma ameaça direta, mas também faz Arnold separar o ataque do mistério dos monstros. Para ele, é improvável que a mesma pessoa tenha organizado a emboscada e o controle das criaturas. Por isso, passa a considerar Gordon ou Eric como possíveis responsáveis pelo plano. Depois do interrogatório, manda Sebastian manter o prisioneiro em segurança. Pouco depois, Arnold recebe informação de que o festival será realizado na região oriental do Império, em Queel. A cidade de Queel já está cheia de moradores e visitantes para a competição do dia seguinte. Antes do evento, Arnold entrega a Finny óculos mágicos que dificultam o reconhecimento de sua verdadeira identidade, permitindo que ela circule sem chamar atenção. Arnold e Finny passam parte do dia explorando Queel. Eles visitam confeitarias e experimentam diferentes bolos. Finny ainda deseja conhecer outras lojas, e Arnold sugere que caminhem pela cidade. Durante o passeio, encontram Leonard, que está em Queel em missão oficial com os cavaleiros. A presença dos irmãos leva os cidadãos a compará-los. Leonard é elogiado por sua aparência e força, enquanto Arnold continua sendo visto como inferior. Arnold ignora os comentários e pergunta o motivo da missão. Leonard explica que uma série de roubos vem ocorrendo pela cidade e que foi enviado para investigar os responsáveis. A proximidade do festival torna o problema mais preocupante. Enquanto conversam, pequenos roedores brancos provocam confusão. Leonard os identifica como Blats. Arnold percebe que não são animais comuns, alguém está usando as criaturas para roubar objetos. A suspeita é confirmada quando Finny nota que perdeu uma valiosa presilha de cabelo recebida do imperador. Leonard parte com Marie para ajudar na busca, enquanto Finny pede desculpas por envolver Arnold. Ele afirma que não se incomoda e admite que se sente menos tenso perto dela do que na presença da maioria das pessoas. Os dois entram em um beco para investigar. Em vez de procurar apenas os animais, Arnold tenta descobrir como recebem ordens e levam os objetos para o mesmo destino. Arnold encontra uma pedra Fá, artefato mágico capaz de gravar e reproduzir sons em intervalos definidos. Ele entende que os ladrões espalharam essas pedras como sinais para orientar os Blats e conduzi-los ao esconderijo. Arnold e Finny seguem o percurso, localizando os pontos de transmissão. A trilha avança para o oeste até que um dos roedores aparece diante deles. Os dois seguem o animal. O Blat escala uma cerca e desaparece do outro lado, revelando a base dos ladrões. Arnold usa magia para assumir a aparência de Leonard e alerta um grupo de cavaleiros. Assim, a operação é associada publicamente ao irmão, fortalecendo sua reputação enquanto os criminosos são cercados e capturados. Ainda disfarçado, Arnold entra na cabana para recuperar a presilha de Finny. Os cavaleiros inicialmente impedem que ele toque nos objetos roubados, afirmando que tudo deve permanecer no lugar até a chegada dos investigadores. Finny remove os óculos mágicos e revela sua identidade. Ao reconhecê-la, os homens permitem que Arnold recupere o presente imperial. Na saída, Arnold pede aos cavaleiros que mantenham em segredo o desaparecimento e a recuperação da presilha. Caso o incidente se tornasse público, os responsáveis pela segurança poderiam sofrer consequências. Eles concordam, e Arnold encerra o acordo entregando uma bolsa de dinheiro para bebidas. No caminho de volta, Finny diz que se orgulha das realizações de Arnold. Embora todos o tratem como um príncipe incapaz, ela conhece suas verdadeiras habilidades. Arnold é surpreendido pelas palavras. Logo depois, os dois veem Elna enfrentando cidadãos envolvidos em uma briga na praça. Arnold decide não participar e conduz Finny para outra direção. Ao cair da noite, duas figuras encapuzadas encontram Carlos, irmão de Arnold, e lhe entregam o Anlin, um artefato capaz de controlar monstros. O acordo prevê que ele use o dispositivo para proteger o imperador,
vencer a caçada do festival e se apresentar como o herói do evento. Em troca, os conspiradores receberiam a recompensa combinada. No início da competição, Franz informa que todos os participantes usarão pulseiras mágicas para rastrear sua localização e impedir fraudes. Os grupos não poderão se afastar mais de 1 quilômetro do líder de seu regimento, sob pena de desclassificação. Arnold se irrita com a regra porque pretendia escapar de Elna para descansar. Krista e Rupert não participarão diretamente da caça e trabalharão à distância. Antes da partida, Krista procura Arnold e revela ter tido outra visão. Segundo ela, uma grande quantidade de monstros está se dirigindo para a cidade. Arnold agradece pelo alerta e pede que Finn cuide de Krista durante sua ausência. O imperador assume diante dos cidadãos a responsabilidade pelo aumento da atividade dos monstros e explica que o festival compensará a população. A principal missão será reduzir as maiores concentrações de criaturas nas regiões orientais. Com a competição aberta, os príncipes, princesas e seus regimentos seguem para as áreas de caça. Nas primeiras horas, a unidade de Arnold se distancia das demais graças ao desempenho de Elna, que elimina sozinha mais de 30 cães de sangue de nível A. Quando ela propõe continuar atacando, Arnold encerra as atividades do dia. Ele explica que o festival durará vários dias e que esgotar o regimento cedo prejudicaria seu desempenho. Durante a noite, Elna tenta convencer Arnold a treinar e a levar sua posição mais a sério. Ela se incomoda com o fato de todos o chamarem de príncipe insípido e acredita que ele prejudica deliberadamente a própria reputação para fazer Leonard parecer melhor. Arnold diz estar satisfeito com essa imagem, mas revela que sofreu uma tentativa de assassinato. A presença de Elna ao seu lado faz com que pareça um candidato real ao cargo de embaixador extraordinário, transformando-o em ameaça para os irmãos que também desejam o título. Ele teme que Elna seja atacada e pede que ela se afaste depois do festival. Ao entender a situação, Elna se desculpa, e Arnold promete se esforçar na disputa. No terceiro dia, Elna descobre que Carlos assumiu a liderança da pontuação. Um cavaleiro supõe que ele tenha derrotado monstros de nível AA, mas ela considera isso impossível, pois o 7º regimento não possui força suficiente. Arnold relaciona o resultado ao Anlin e se recorda da previsão de Krista, concluindo que uma crise está prestes a acontecer. Pouco depois, Elna escuta uma enorme debandada. Os monstros do leste estão fugindo em massa porque alguém vem caçando e controlando as criaturas naquela região. Arnold conclui que todos estão indo diretamente para Keel. Elna afirma que as tropas posicionadas na cidade provavelmente não conseguirão conter o ataque. Quando Arnold pergunta se ela defenderia Keel mesmo sob risco de morrer, Elna responde que proteger o imperador e a população é seu dever. Os demais cavaleiros também declaram que estão prontos para arriscar a vida. Arnold se recusa a enviá-los sem que prometam retornar vivos. Depois de receber o juramento dos soldados, afirma que apenas atrasaria o grupo e destrói a própria pulseira de rastreamento, fingindo que foi um acidente. Ele ordena que Elna e os cavaleiros partam para salvar Keel e proteger o imperador. Assim que todos se afastam, Arnold assume secretamente a identidade de Silver e se teletransporta para executar outro plano. Enquanto isso, o imperador lidera pessoalmente a defesa nos portões de Keel. As tropas já enfrentam uma grande quantidade de criaturas quando recebem a notícia de que uma segunda onda, formada por quase 3.000 monstros, está avançando contra a cidade. Os soldados demonstram medo, mas o imperador tenta manter a moral do exército, dizendo que, com o número de defensores presentes, cada homem precisaria enfrentar apenas um inimigo. 2 jovens aparecem flutuando sobre o campo de batalha e se apresentam como Sam e Dean. O imperador reconhece os nomes dos vampiros, que foram banidos pelo próprio povo e receberam uma recompensa de nível S da Guilda dos Aventureiros. Eles explicam que ainda buscam vingança contra a família imperial por uma humilhação ocorrida no passado. Como o imperador responsável já morreu, decidiram destruir seus descendentes e tudo que pertence à linhagem real. Dean prepara uma enorme esfera de energia para eliminar o imperador e os soldados. Quando o ataque parece inevitável, Elna chega a Keel e o bloqueia com sua espada. O imperador se surpreende, pois ela deveria estar protegendo Arnold, mas descobre que o próprio príncipe ordenou que ela defendesse a cidade. A decisão faz com que ele reconheça que Arnold começa a agir com responsabilidade. Elna então desembainha a lendária espada de Ansburg e se prepara para enfrentar os vampiros. Sam zomba da arma e insulta Arnold, chamando-o de príncipe insípido. Elna avança imediatamente, atinge Sam e o lança para trás. Dean reconhece a força dela como a maior prodígio da família Ansburg e entra no combate. Os 2 vampiros passam a atacá-la de direções diferentes, mas Elna consegue resistir e não permite que encontrem uma abertura.
Carlos chega ao campo de batalha acompanhado por seus cavaleiros. Ele pretende proteger o pai e usar o confronto para provar que merece tornar-se o próximo embaixador extraordinário. Antes que consiga agir, é atingido por um ataque de sombras e derrubado do cavalo. Carlos questiona Sam porque aquilo não fazia parte do acordo, mas o vampiro revela que nunca existiu uma aliança verdadeira. Carlos havia sido usado apenas como instrumento para conduzir os monstros até Keel e facilitar o ataque contra a família imperial. Ele percebe que foi enganado desde o início, enquanto Elna continua enfrentando Sam e Dean. Silver procura Leonar e oferece ajuda, mas recomenda que o príncipe não siga diretamente para Keel. Leonar se recusa a abandonar a população e afirma que proteger as pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa. Silver propõe então que ele convoque os cavaleiros dos territórios vizinhos, em vez de entrar sozinho em uma batalha que não poderia vencer. Um dos soldados alerta que Leonar ultrapassaria sua autoridade ao comandar forças de outros senhores. Silver responde que o sucesso dependerá da coragem do príncipe para tomar a decisão e assumir suas consequências. Leonar aceita logo, declarando que responderá por tudo caso isso permita salvar mais vidas. Silver cria um portal de transporte ligado a Keel e explica que Leonar deverá discursar diante dele para orientar os cavaleiros que atravessarem. Depois de chegarem à cidade, Silver lança uma magia que amplia a voz do príncipe por toda a região. Leonar convoca os soldados dos domínios vizinhos, pede ajuda na defesa e declara que eles não precisam esperar autorização de seus senhores, pois ele assumirá pessoalmente a responsabilidade por suas ações. Hans é o primeiro cavaleiro a atravessar o portal e aceita lutar sob o comando de Leonar. Logo depois, um exército inteiro começa a surgir. Quase 3.000 soldados respondem ao chamado, oferecendo à cidade reforços suficientes para enfrentar a nova onda de monstros. Leonar agradece a Silver por tornar a mobilização possível, mas ele afirma que ainda é cedo para comemorar e que os agradecimentos devem ficar para depois da proteção de Keel. Silver retorna pelo portal, enquanto Leonar assume o comando das tropas e ordena que todos se preparem para a batalha. No campo de batalha em Keel, Elna continua enfrentando os irmãos vampiros Sam e Dean enquanto a situação se torna cada vez mais perigosa. Dentro da mansão, Krista percebe que precisam recuperar a flauta de Amelin antes que os inimigos consigam utilizá-la. Fini decide assumir essa missão, confiando na sorte que sempre a acompanhou. Pouco depois, como Krista havia previsto, a flauta de Amelin cai no meio do campo de batalha. Fini consegue pegá-la antes que atinja o chão e a lança para Elna, impedindo que Dean use o objeto. Furioso com a interferência, Dean ataca Fini com uma poderosa rajada de energia. O primeiro golpe destrói a área ao redor dela e a lança para o alto. Sem conseguir escapar de um segundo ataque, Fini acredita que será morta, mas Silver aparece no último instante e a salva. Depois de colocá-la em segurança, ele admite que a ação de Fini foi importante para recuperar a flauta de Amelin. Silver então entra diretamente na batalha contra Sam e Dean. Ele inicialmente tenta assumir a luta sozinho, mas Elna se recusa a ficar de fora. Durante a discussão, Dean lembra que o Imperador Yohannes também está em perigo e questiona por que Silver não está ao lado dele. Silver responde que seu dever é proteger as pessoas, enquanto a defesa do Império de Adrasia cabe aos cavaleiros e nobres. Nesse momento, Leonar chega acompanhado por um grande grupo de cavaleiros para interceptar outra onda de monstros que avançava em direção a Keel. Elna fica responsável por Sam, enquanto Silver enfrenta Dean. A princípio, Dean consegue atingir Silver com força e acredita que ele não é tão poderoso quanto imaginava. Elna também percebe que Silver parece lutar abaixo de sua verdadeira capacidade. Logo fica claro que Silver estava se contendo. Ele ativa uma poderosa barreira de cura capaz de restaurar os humanos feridos dentro de sua área de alcance, recuperando soldados em pleno campo de batalha. Em seguida, utiliza outra magia que cria correntes capazes de prender Sam e Dean. A técnica também se espalha pela região e mobiliza milhares de monstros, impedindo seu avanço. As correntes drenam continuamente a magia dos vampiros, deixando Sam e Dean praticamente sem poder. Dean tenta convencer Silver a tratar a situação apenas como uma missão oficial da Guilda dos Aventureiros, mas Silver rejeita a ideia e afirma que sua responsabilidade como aventureiro é proteger o continente de monstros perigosos, independentemente de existir uma missão formal. Quando uma terceira onda de monstros começa a se aproximar, Elna decide invocar sua espada sagrada, Aurora. Silver alerta que o poder da arma pode causar grandes danos a Keel, mas Elna garante que conseguirá controlá-la. Silver então se prepara para utilizar uma poderosa magia antiga. O nível de poder dos dois é tão alto que o Imperador Yohannes ordena que suas tropas recuem imediatamente. Silver e Elna lançam seus ataques. Elna utiliza Aurora contra Sam,
enquanto Silver emprega sua magia antiga contra Dean e os monstros restantes. Os ataques eliminam os inimigos e encerram a batalha. Depois da vitória, o Imperador Yohannes agradece a Silver por ter ajudado a proteger o Império e seus habitantes. Elna também agradece especialmente por ele ter salvado Fine, explicando que ela é muito importante para Arnold. Depois disso, Silver deixa o local através de seu portal. 3 dias depois, o Imperador Yohannes reúne seus filhos para discutir as consequências do ataque. O chanceler Franz informa que o príncipe Carlos despertou e confessou seu envolvimento com Sam e Dean. Carlos havia utilizado a flauta de Amelin para atrair e controlar os monstros com a intenção de obter vantagem durante o festival de caça dos cavaleiros e melhorar sua posição na competição. Yohannes explica que Carlos foi manipulado pelos vampiros, mas deixa claro que isso não elimina sua responsabilidade. Mesmo influenciado por eles, Carlos colocou todo o Império em risco por interesse próprio. Eric, Gordon e Zandra pedem clemência, lembrando que Carlos continua sendo irmão deles e que não desejam vê-lo completamente destruído pelo erro. Ao ser questionado, Leonard assume uma posição diferente. Ele afirma que Carlos não pode sair sem punição e pede ao imperador que não seja parcial apenas por se tratar de seu filho. Para Leonard, aplicar uma punição demonstraria ao povo que as leis também valem para a própria família imperial. Yohannes chega a suspeitar que Arnold tenha influenciado essa opinião, mas Arnold nega. Depois de analisar a situação, Yohannes decide poupar Carlos, embora não ignore a gravidade de suas ações. Em seguida, chama Leonard e anuncia oficialmente que ele é o vencedor do Festival de Caça dos Cavaleiros, entregando-lhe uma grande espada como reconhecimento. Leonard aceita a honra e pede que os cavaleiros que lutaram contra os monstros também sejam recompensados. Como Carlos e Arnold haviam sido desclassificados da competição, Leonard e Gordon ficaram entre os principais colocados restantes. Yohannes considera também o desempenho de Leonard durante a crise, especialmente sua liderança dos cavaleiros e sua popularidade na região oriental. Por isso, decide nomeá-lo embaixador extraordinário, acreditando que a decisão ajudará a manter a estabilidade entre a população. Elna então pede ao imperador que reconsidere a situação de Arnold. Ela explica que Arnold enviou deliberadamente seus próprios cavaleiros para ajudar na defesa de Kael, mesmo sabendo que isso provocaria sua desclassificação. Para Elna, essa decisão foi importante para salvar muitas pessoas e merece algum reconhecimento. Yohannes lembra que Arnold havia afirmado que sua pulseira foi quebrada por acidente. Caso tivesse admitido que fez isso intencionalmente para liberar seus cavaleiros, sua situação poderia ter sido avaliada de outra maneira. Ainda assim, o imperador reconhece que, sem a ação de Arnold e o envio dos soldados, as consequências da batalha poderiam ter sido muito piores. Por esse motivo, Yohannes decide recompensar Arnold mesmo sem entregar a ele a vitória no festival. Arnold é nomeado tenente do embaixador extraordinário e passa a atuar como assistente de Leonard. Ele tenta rejeitar a função, alegando ser incompetente para o cargo, mas Yohannes afirma que é hora de ele demonstrar suas capacidades e declara que a decisão é definitiva. Mais tarde, Arnold está sozinho em seu quarto refletindo sobre as consequências dos acontecimentos. Ele percebe que seu plano de continuar discreto e longe das atenções foi prejudicado pela nova posição recebida do imperador. Fine aparece e leva uma xícara de chá para ele. Arnold percebe que o sabor está diferente, e Fine explica que adicionou ingredientes revitalizantes porque imaginou que ele estivesse cansado depois de tudo o que aconteceu. Durante a conversa, Arnold agradece a Fine, mas ela afirma que deveria ser ela a agradecê-lo, já que Arnold foi responsável por salvar sua vida através de sua identidade como Silver. Fine então pergunta o que aconteceu com a flauta de Amelin. Arnold explica que o objeto foi selado e colocado sob proteção da Guilda dos Aventureiros, impedindo que seja utilizado novamente com facilidade. Mesmo com o perigo imediato encerrado, Arnold continua pensando sobre Sam e Dean. Ele se pergunta se os dois vampiros realmente agiam por conta própria ou se estavam trabalhando para alguém mais poderoso. A possibilidade de existir outra pessoa ou um objetivo maior por trás das ações dos vampiros permanece sem resposta. Antes que Arnold consiga continuar pensando, ele adormece. Fine o cobre com um cobertor e permanece ao lado dele. Enquanto observa Arnold dormir, ela se lembra de momentos que viveu ao lado dele e de como passou a se sentir cada vez mais próxima do príncipe. Emocionada, Fine toca a mão de Arnold e se aproxima com a intenção de beijá-lo enquanto ele dorme. No último momento, porém, perde a coragem e desiste. Em vez disso, pega a xícara de chá que Arnold estava usando e bebe um pouco. Logo percebe que aquele gesto poderia ser considerado um beijo indireto. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe,
Comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.